Oi, gente, voltei! E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre livros que viraram filme. E o primeiro livro do nosso vídeo é O Extraordinário, da editora Intrínseca, que nos conta a história de Og, um menino que nasceu com uma doença rara, uma deformação facial, e ele já está relutando com a mãe dele há alguns meses porque ele não quer ir para a escola e ela disse que é o momento dele ir para a escola, e fica aquele impasse: eu não quero ir, você tem que ir, mas por fim ela convence o Og que aquele é o momento, que não vai ser tão assustador assim, que no final das contas ele vai conseguir se adaptar e ele vai gostar. E de verdade, ele vai para a escola, ele vive muitas aventuras, muitas experiências novas, porque é um ambiente totalmente desconhecido e ele faz amigos. E ele vai sendo inserido e vai se adaptando, mas infelizmente o que ele tanto teme vai acontecer. Ele vai sofrer bullying, ele vai sofrer discriminação, olhares tortos, de reprovação, de rejeição, por conta de uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa e aconteceu com ele. Mas algumas pessoas nesse ambiente, alguns pais de alunos e outros alunos, vão olhar para ele fazendo caras e bocas, torcendo o nariz, mas ele vai, no decorrer da história, deixando para nós lições acerca de não temer. Ele vai passando para nós lições de perdoar, acerca de perdoar aqueles que te machucam, que te ofendem, que te discriminam. Ele passa para nós lições acerca de continuar, de resistir, e acerca do altruísmo, porque ele é muito alegre, ele é muito feliz, ele é divertido, ele faz as pessoas rirem, e mesmo diante de toda a sua dificuldade, porque ele já passou por inúmeras cirurgias, ele consegue ser otimista e transparecer alegria para as pessoas. Então é uma super indicação, é um livro incrível, é um filme incrível. Eu já li o livro, eu já vi o filme e eu tenho certa dificuldade, inclusive eu acho que todos os livros que eu separei para esse vídeo de hoje, eu tenho uma certa dificuldade para dizer qual eu gostei mais, porque a adaptação ficou tão boa quanto o livro. E o nosso segundo livro do vídeo de hoje, também da editora Intrínseca, é A Menina que Roubava Livros, que tem um contexto na Segunda Guerra Mundial, quando essa menininha é levada para casa de uma família adotiva, nesse período de perseguição em que Hitler e os nazistas, eles perseguem minorias, ciganos, judeus. A mãe dela vai desaparecer, o irmãozinho dela vai morrer e ela vai para casa dessa nova família. E no decorrer da história ali, da trama, ela vai conhecer uma família, e nessa casa dessa família tem uma imensa biblioteca. E a dona da casa, de forma assim, só naquela troca de olhares, de forma implícita, vai facilitar para Liesel, o nome dessa menininha é Liesel, vai facilitar para ela o acesso à biblioteca. Mais ou menos assim: eu vou deixar a janela aberta. Ela não fala nada, mas ela dá sinais, e a menina entende que a janela, em alguns dias a janela vai ficar aberta, ou a porta vai ficar aberta, e ela vai ter acesso àqueles livros. Então de vez em quando ela vai lá, sorrateiramente, e pega um daqueles livros para ler, escondido. Por quê? Porque dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial, como todo idealista, ditador, Hitler não inicia só uma perseguição contra os judeus e contra minorias que ele acha que são inferiores, uma raça inferior aos alemães. Ele inicia também uma perseguição contra os livros. Então ele manda formar inúmeras pilhas de livros nas praças e ele ateia fogo, porque ele não quer que ninguém tenha acesso a nenhum tipo de literatura, a não ser a literatura fornecida pelos alemães. Veja só a importância de ler. O próprio Hitler sabia o quanto ler é importante e ao mesmo tempo perigoso, porque ler abre a nossa mente, abre horizontes, desvenda para nós outras realidades. E aí essa menininha, no decorrer dessa história, ela vai viver muitas aventuras e ela vai devagarzinho, como um ratinho de biblioteca. De vez em quando ela vai lá na casa dessa família e pega um livro, leva para casa, lê, e ali nessa história ela vai conhecer um judeu vai ficar escondido, vai ficar doente, alguém quase morre, e enfim, é uma trama
que fala para nós, que traz para nós reflexões e fala para nós acerca de aproveitar as pequenas coisas, os pequenos momentos da vida, a valorizar os momentos bons, mesmo que eles sejam pequenos, praticamente insignificantes. Vale a pena valorizar todos os momentos e é incrível, vale muito a pena ler o livro, ver o filme. O terceiro livro de hoje é A Cabana, da editora Arqueiro, que nos conta a história do Mark, que num determinado período de férias, ele está com a família e a sua filhinha caçula, ela é sequestrada e eles encontram indícios de que ela foi assassinada brutalmente. A partir desse episódio, esse pai desenvolve no seu coração uma espécie de rancor, uma amargura, ele se deprime, ele se fecha e ele começa a fazer questionamentos em relação a onde está Deus. Se Deus é bom, se Deus é justo, por que acontecem tantas coisas ruins? Por que tantas pessoas sofrem e por que a filhinha dele, que era uma menininha pura, inocente, era apenas uma criança, teve que ser morta, sequestrada e morta de forma tão brutal? Se Deus é justo e se Deus é bom, por que isso acontece? E no decorrer do livro, o autor vai desvendando para nós como nós podemos nos encontrar nessas questões e ao mesmo tempo abrir o nosso coração, liberar o nosso coração, liberar de amargura, liberar do sentimento de depressão, do rancor. Como nós podemos compreender, apesar das situações mais difíceis e complicadas, que Deus está agindo em todas as coisas. O autor desse livro, ele consegue nos passar uma lição muito profunda acerca da autojustificação, quando nós achamos que o nosso pecado é sempre menor, que alguém é muito mais culpado que nós não somos tão pecadores assim, a autojustificação. E ele traz para nós reflexões que são um tapa na cara, acerca de nós não apontarmos o dedo, acerca de nós não julgarmos, mas acerca de nós compreendermos, sermos misericordiosos e humildes diante da soberania de Deus. Que Deus é soberano em todas as coisas e de alguma forma Ele está sempre cuidando de nós. Vale muito a pena, tanto o livro quanto o filme, e essa edição que eu tenho aqui é uma edição especial que traz um texto inédito do autor, relembrando os 10 anos de sucesso que marcaram a trajetória desse livro, contando os detalhes da gravação do filme, e ainda tem um caderno com fotos da gravação do filme. Tem uma edição que não tem fotos, mas essa edição aqui é a edição que tem um texto inédito e fotografias acerca da gravação do filme. É uma edição encantadora, tá aqui, super indicação. E o quarto livro do nosso vídeo de hoje é Mulherzinhas, da editora Planeta. Essa edição que eu tenho é a edição completa que inspirou o filme, que tem um nome um pouquinho diferente. Os produtores resolveram colocar o filme, dar o nome Adoráveis Mulheres, mas conta a história de uma família, se passa no contexto da guerra, e esse pai vai para a guerra e fica essa mãe com 4 filhas, e essas 4 meninas juntamente com essa mãe, elas vão lutar juntas para manter a união, para manter a amizade, para conseguirem sobreviver. São 5 mulheres, são 4 meninas e essa mãe, 5 mulheres sozinhas num contexto de guerra, e elas vão trazer para nós lições acerca de permanecerem juntas, acerca de viverem unidas, acerca da amizade, acerca de conseguir sobreviver e acerca de ter esperança. No decorrer dessa história, nós teremos reviravoltas incríveis, casamentos, mortes, mas dentro desse contexto há uma mensagem de esperança, de que no final tudo vai ficar bem. É incrível, eu já li o livro, eu já vi o filme, vale super a pena, eu garanto que você vai gostar. E o último livro do nosso vídeo de hoje é O Menino do Pijama Listrado, da editora Seguinte. É um livro incrível, muito interessante e muito emocionante. Não é um livro que você vai sorrir.
Em alguns momentos você vai se emocionar e muito intensamente, porque dentro desse contexto também da guerra, onde Hitler orienta seus comandantes, seus generais e seus soldados a disseminar o ódio, tem uma família com um comandante do exército nazista que vão se mudar para uma casa que é próxima a um dos campos de concentração. Eles têm um filho, um menino muito aventureiro, explorador, que gosta de se emaranhar floresta dentro para ver a natureza, ver os pássaros, ver as plantas, descobrir coisas. E ele, num desses passeios, ele vai se aproximar de uma cerca. Do outro lado da cerca tem vários trabalhadores que são os prisioneiros desse campo de concentração. Mas esse menininho, filho desse general nazista, esse comandante, ele vai ver do outro lado da cerca, além dos adultos que estão trabalhando, um menininho da sua idade, mais ou menos. E ele vai se aproximar e vai se iniciar ali no meio da guerra, no meio da morte, no meio da dor, no meio de toda essa tristeza que foi o Holocausto dos judeus. Essas duas crianças vão iniciar ali uma linda amizade até o momento em que vai acontecer algo surpreendente e assustador, profundamente emocionante, que vai trazer para nós uma mensagem muito importante. A mensagem desse fato é a seguinte, que nós precisamos repensar as nossas atitudes em relação às outras pessoas. Porque esse comandante nazista, ele dissemina com muito gosto, com muito prazer, o ódio contra os judeus e contra as outras raças que os alemães julgam inferiores. Mas esse episódio vai trazer um confronto sobre nós termos o cuidado com aquilo que nós semeamos. Porque nós podemos escolher a semente, mas nós não podemos escolher a colheita, o resultado daquela plantação. E é um livro que traz uma reflexão muito forte acerca de nós termos mais amor pelo próximo, mais carinho, mais cuidado com as pessoas, mais empatia. É um livro que nos faz pensar acerca de toda essa história do Holocausto dos judeus, de todas as atitudes terríveis e macabras orquestradas por Hitler nesse período da Segunda Guerra Mundial, tanto contra judeus como contra ciganos, minorias, homossexuais e outras raças que eles julgavam inferiores, e que só trouxe choro, dor e um marco muito grande na história, porque até hoje, quando nós lemos sobre esses relatos da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto dos judeus, é impossível não se emocionar, não chorar e não sentir a dor daquelas pessoas. É um livro profundamente importante, necessário, e o filme é profundamente emocionante. E eu garanto que você vai se apaixonar por essa leitura, vai se apaixonar tanto por esses livros quanto pelos filmes, porque, sinceramente, eu tenho dificuldade de dizer qual é o melhor. Eu gosto muito dos livros, mas as adaptações ficaram igualmente muito boas. E tá aqui a minha indicação de livros que viraram filmes no vídeo de hoje. E eu espero muito que você tenha gostado. Obrigado por assistir. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like, porque nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até o próximo vídeo. E viva a vida!